Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou comentar uma pergunta sobre divórcio litigioso. Vou falar principalmente sobre documentos necessários e na dificuldade de se obter esses documentos. Então, se esse é um tema que você se importa, né? Se você tem interesse nesse tema, fique comigo. A pergunta me foi enviada por uma moça de nome Rita. Ela diz assim: para dar entrada no divórcio, precisa de certidão de casamento atualizada? E em caso de bens em que o requerido se encontra em posse dos documentos do imóvel e se nega a dar para a requerente dar entrada no divórcio, o que fazer? Rita, não há uma obrigação legal, não está escrito na lei que a certidão de casamento tem que ser atual. Não há essa norma, esta regra na nossa legislação. Mas é claro que sempre é uma providência interessante, né? E não custa muito, né? Você pode ir no cartório pedir uma segunda via, uma via atualizada da sua certidão de casamento e tem a vantagem de mostrar para o juiz que vocês ainda estão casados. Normalmente, quando a separação, Rita, é recente, isso nem é tão importante, né? Nem é tão importante, porque o casal estava junto, então nenhum deles entrou com ação de divórcio. Mas quando a situação na situação fática existe uma separação de fato a longa data, né? Às vezes o casal está separado há 2, 3, 5, 10 anos. Eu já vi pessoas que pediram divórcio e estavam separados há 15, 20 anos. Então, quando há uma separação de fática, daí é muito, mas muito prudente providenciar uma certidão de casamento atualizada, porque é possível que, em razão dessa separação de fato entre o casal, um deles tenha entrado com o divórcio e tenha havido a citação por edital, o outro cônjuge, o ex-cônjuge, né, não foi encontrado, e às vezes a pessoa já está até divorciada. Então, assim, quando há uma separação fática muito longa de anos, é obviamente que prudente se providenciar uma certidão de casamento atualizada. Mas, como eu estava dizendo, essa obrigação não está na lei. Mas, em razão desses fatos que eu acabei aqui, desses argumentos, né, que eu acabei de apresentar, você, né, pode encontrar, existem muitos juízes por aí que exigem, que o casal ou que o autor, que o requerente apresente uma certidão de casamento atualizada. E, obviamente, que se o juiz exige, você deve cumprir. Não vale a pena brigar com o juiz por causa dessa exigência. Mas isso, até onde eu sei, tá, não é uma norma. Não é todo juiz que faz esse tipo de exigência. Então, se você tiver notícia que aí na sua comarca os juízes costumam pedir, então é bom providenciar. Mas essa, como eu disse, não é uma regra, não está escrito na lei e não é todo juiz que pede e que exige, tá bom? No mais, quando do divórcio, há sempre, né, normalmente há muito animosidade entre o casal. O casal compartilhar, né, uma das partes ali, compartilhar ou não os documentos, não prejudica o outro. Mas às vezes as pessoas fazem só por birra, né? Eu não vou dar, tentando prejudicar ou atrapalhar. Não tira direitos, né? Você não vai perder os seus direitos sobre o imóvel que vocês possuíam porque ele não quer compartilhar os documentos, porque ele não quer te entregar uma cópia. Você não vai perder os seus direitos, pode ficar tranquila. E há formas de contornar
essa situação que o seu advogado, obviamente, sabe. Em primeiro lugar, se esse imóvel tinha registro, né, se vocês fizeram o registro da escritura, se consta o nome de vocês lá no cartório de registro de imóveis, é só você ir lá no cartório de registro de imóveis e pedir uma segunda via da certidão de propriedade, que você vai ter todos os dados ali sem nenhum problema. Mesmo que não esteja no nome de vocês, é interessante você pedir a certidão de propriedade e falar. Você vai no cartório, identifica qual é o imóvel e pede uma certidão e fala, ó, nós adquirimos os direitos sobre esse imóvel. O contrato, né, o compromisso de compra e venda está na mão do réu, está na mão do réu ou da ré e ele não quis me dar uma cópia, mas esse imóvel é nosso, nós adquirimos dessa pessoa assim, nessa oportunidade pagamos tanto. Então, assim, não é porque você não vai apresentar o compromisso de compra e venda que você vai perder os seus direitos. O seu advogado, se for muito necessário, tá? Se em razão aí das circunstâncias do seu caso aí for muito necessário, o seu advogado pode pedir na própria ação de divórcio, em liminar, que o réu seja intimado a apresentar os documentos. Então, assim, o juiz pode até fixar uma multa para o caso dele não apresentar os documentos. Essa medida pode ser tomada, nem sempre é eficaz, porque às vezes o réu nega que tem os documentos, fala que foi roubado, fala que o documento foi destruído, enfim, nem sempre isso produz a eficácia que a gente espera, mas coloca uma pressão. É possível até, se você encontrar um juiz com boa vontade e um advogado bem competente, é possível até fazer uma busca e apreensão na casa, né? De repente, você sabe aonde os documentos estão, sabe aonde os documentos estão guardados, pode pedir para o juiz uma busca e apreensão desses documentos na própria ação de divórcio, se esses documentos forem fundamentais, tá? Porque, volto a dizer, as pessoas acham que o que é fundamental é ter lá uma cópia da escritura, uma cópia do compromisso de compra e venda. Não, isso não é fundamental. O fundamental é você ter a certidão de propriedade daquele imóvel. Isso sim é fundamental. Outra alternativa paliativa que você, seu advogado, pode fazer é ir na prefeitura e pedir uma certidão do registro da prefeitura ali, né? Toda a prefeitura tem o cadastro de todos os imóveis, você identifica e pede uma escritura, e pede uma certidão a respeito da situação do imóvel, em nome de quem está lá o IPTU e outras, a prefeitura vai te fornecer uma certidão. Então, assim, não se desespere, há meios, há caminhos, e ele dificultar, não te entregar, é mais assim, uma birra, né? E isso não acontece só em relação a imóveis, isso pode acontecer em relação a outros bens, né? Às vezes o casal tinha investimentos, né? Tem ações, e você não sabe qual é a corretora, então assim, o seu advogado pode pedir para oficiar para a B3, para oficiar para a Receita Federal, sempre há o que fazer, tá? A birra da outra parte não vai fazer você perder os direitos, como eu estou aqui repetindo. Vai eventualmente te dar um pouco mais de trabalho, mas isso faz parte do divórcio litigioso, né? Então, assim, ou você magoou muito essa pessoa, né, Rita? Ou você magoou muito o seu ex, ou você casou com uma pessoa de caráter, assim, bem duvidoso. Então, agora, você vai ter um pouco de dor de cabeça, mas se você tiver um bom advogado do seu lado, vai acabar dando tudo certo, tá bom? Fica tranquila. Isso não vai impedir, como você fala aqui no final, isso não vai impedir de você dar entrada no divórcio, não vai impedir de você lutar pelos seus direitos. E, obviamente, que eu não tenho todos os fatos aqui, então não posso indicar precisamente qual é o caminho que eu adotaria, por exemplo, mas posso te afirmar que eu, em particular, não teria nenhuma dificuldade em tomar as providências para garantir os seus direitos em relação a este a qualquer outro bem que
você tenha dificuldade de identificar ou de obter a documentação, tá bom? Existem meios, como eu disse. Eu espero ter te ajudado, a você e a quem está me assistindo. E se você ficou comigo aqui até o final, as pessoas às vezes perdem o interesse durante o vídeo, né? Mas se você ficou comigo até aqui, quero aproveitar para agradecer, né, pelo prestígio, por ter ficado aqui me ouvindo sobre esse tema, e também pedir, aproveitando, né, a sua presença aqui ainda, pedir o seu apoio ao meu canal. Você pode apoiar o meu canal se inscrevendo, não deixe ali de se inscrever, tem um botãozinho aqui embaixo, se é que você ainda não é inscrito, deixando o seu like, tá vendo? Aqui embaixo tem um botãozinho de like, isso me ajuda. Quanto mais like o vídeo tem, mais o YouTube mostra o vídeo para outras pessoas. E é claro, né, compartilhando o vídeo com amigos e familiares. E compartilhar o vídeo é muito simples. Também aqui embaixo você vai ver ali, compartilhar, apertou, vai abrir as suas outras mídias, você pode mandar para o grupo de família, você pode mandar para os seus amigos, por alguém que está passando por uma situação parecida, e assim também você me ajuda a divulgar o meu canal. Tá bom? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.